Quais são as consequências imediatas dessa decisão do Tribunal de Nova York em relação à queda das tarifas do Donald Trump? Eu coloquei aqui sete efeitos imediatos. E olha o tamanho da confusão que vai ser criada, que já está sendo criada, né? Principalmente na questão da incerteza jurídica. Mas vamos lá. O que o tribunal quer dizer? Ele quer limitar o poder do presidente. Então, a primeira consequência é isso, a limitação do poder do Donald Trump. O tribunal está dizendo que ele não pode agir dessa forma. Ele não tem poderes para agir dessa forma, como um rei. Não existe nada na Constituição, na lei, que diga que ele pode confiscar, porque isso é um confisco, porque a sequência é essa. Você tem tarifas elevadas que se caracterizam como impostos elevados e como impostos elevados podem se caracterizar como confisco. Então ele está usurpando a lucratividade das empresas, ele está atuando diretamente. Isso é quase que um roubo, né? Um roubo oficializado. Agora o tribunal está dizendo que isso não pode acontecer. De uma hora para outra, tem gente que importou e que chegou no porto e estava com 145% de imposto. Se isso não for uma ilegalidade, onde é que a gente vai parar? Não é? Então, a primeira coisa, limitação do poder presidencial. A segunda, impacto nas relações comerciais internacionais. Isso é óbvio, né? Impacto nas relações comerciais. Como que as pessoas vão confiar? Como que os países vão confiar numa situação em que não está claro juridicamente o que vale, o que não vale, e ainda tem um presidente perturbado usando da lei. Então os efeitos econômicos também são grandes. Grandes, as pessoas não sabem mais como montar as suas planilhas de custos. Os efeitos econômicos são tão grandes porque eles abrangem toda a política econômica do Donald Trump. Isso mexe em tudo, mexe em todo o contexto. Porque já estava difícil ele conseguir o orçamento que ele precisava para manter as contas dos Estados Unidos em ordem. Agora, então, menos ainda, porque ele não tem um plano B. Ele não tem um plano B. Essa situação econômica dos Estados Unidos é temerária. Tá? Com as tarifas, ele tinha ainda uma complicação ainda maior. Agora retroage. A situação continua ruim do mesmo jeito, mas agora com uma insegurança jurídica, né, muito grande, que é um dos itens aqui que eu anotei. Mas existe uma possibilidade de reação do Donald Trump? Existe. Por quê? Porque nem todas as exceções usadas nos artigos aqui foram anuladas. Então tem algumas que permanecem ainda. Né? Então, dentro, por exemplo, de automóveis, México, alumínio e tal, foi usada a 232 e essa permanece. Então o efeito não é para todas as tarifas, mas abala profundamente. O Donald Trump vai recorrer? Claro que vai recorrer. Vai acabar caindo na Suprema Corte? Vai cair na Suprema Corte. Mas a questão é o seguinte, os argumentos da defesa dos Estados Unidos, dos advogados dos Estados Unidos, são muito fracas. E o tribunal diz o seguinte na sua sentença. O tribunal não avalia a sensatez ou a provável eficácia do uso das tarifas do presidente como alavanca. Esse uso é inadmissível não por ser imprudente e ineficaz, mas porque a lei não permite. Então, o Donald Trump e os advogados do governo queriam que ele analisasse, que o tribunal analisasse a emergência, assim, o caso da eficácia das tarifas, né? Como que se os fins justificassem os meios. Mas não é assim que funciona. Não pode funcionar assim. O que está na lei, está na lei. Então não é assim. Eles quiseram influenciar os juízes, tentar convencer os juízes a subverter a hierarquia, a interpretação da lei. E isso pega muito mal para o tribunal. Porque aí o tribunal deixa de ter a sua existência como necessária. Se o tribunal, se o juiz não for o defensor da lei e ficar sujeito à politização do judiciário, que é o que a gente chama, né, como é que ficam os poderes? Então, o Trump invadindo o âmbito do legislativo, né? E agora quer invadir o âmbito do judiciário.
toma ações que são pertinentes, que são próprias do legislativo, e ainda quer dizer para o judiciário como que deve ser feita a coisa? Então isso chega a ser um absurdo. Aí os advogados dizem o seguinte, olha, não cabe aos juízes não eleitos decidir como lidar com uma emergência nacional. Não cabe aos juízes não eleitos. Então, que espécie de argumento é esse? Se o juiz está lá, ele tem um cargo e tem uma função. Agora ele quer dizer que, porque o Donald Trump foi eleito, ele tem poder maior do que o judiciário? Ele pode passar por cima do judiciário? Ele pode passar por cima, ele pode rasgar a lei. E ainda fica claro o porquê que ele disse que ele não sabe se é obrigado a seguir a lei. A bronca dele é exatamente essa. E essa afirmativa dele, esse comentário dele, com certeza atrapalhou muito, com certeza atrapalhou demais. Né? Atrapalhou demais porque, afinal de contas, existe um elemento humano. Claro que existe um elemento humano. Existe o que está escrito na lei, mas existe um elemento humano. Ofendeu diretamente os juízes. Como assim? Não sabe se tem que cumprir a lei. Então, o juiz já vai com uma tendência, em alguns países mais, outros países menos, é óbvio, mas o juiz já vai com uma tendência negativa para cima do Donald Trump, porque, obviamente, é uma reação a essa afirmativa deles. Ainda mais quando ele chama os judiciários de pessoas horríveis e inimigos da nação. O que é isso? O que é isso? E isso não tem sentido e não tem propósito, é uma insanidade. E eu volto a dizer, o impeachment do presidente leva um tempo e segue um caminho. Necessita de um grave acontecimento, certo? Mas o afastamento pedido pelo próprio gabinete, não. O próprio gabinete do Trump pode pedir o afastamento dele. E a turma está debandando. Elon Musk já debandou, daqui a pouco o Marco Rubio debanda também, e daqui a pouco até o de Vance. E dizem, mas tenho medo de tirar o Trump e colocar o de Vance. Olha, o de Vance vai ficar muito calminho, muito pianinho se tirarem o Donald Trump. Você pode ter certeza absoluta. É que agora ele está na onda, ele está, adquirindo cacife com o Donald Trump. Mas a partir do momento que a banca desaba, aí não tem jeito. Aí não tem condições. Né? Então o procurador-geral do Oregon disse assim, as decisões comerciais não podem ser tomadas por capricho do presidente. Mas é claro isso aí, né? Por que nós estamos aqui nesse canal desde o início das tarifas comentando isso aí? Não tem como ser assim. Não tem como ser assim. Sem o devido debate, entrou já colocando o que estava na cabeça dele. Né? Não fez um planejamento, não fez um debate. Isso vai ter que ser debatido, isso vai ter que ser planejado. Não é assim. Estabeleceu uma guerra e ele diz assim sobre ilegalidades dos outros países. Que ilegalidades são essas? Quais são as ilegalidades? Tudo que foi feito, tudo que existia, era fruto de algo pacificado, de negociações pacificadas. Não estava dentro. Se o Donald Trump achava que existia algum abuso, ele tinha que recorrer aos tribunais, ao Congresso, para eliminar esses abusos. Mas não assim na base da caneta. Porque isso chega a levantar as questões exatamente da questão dos interesses pessoais do Donald Trump. Porque você sabe, essas notícias abalam o mercado, abalam o valor do dólar, abala tudo. E tem pessoas, obviamente, que sabem dessas notícias e que estão ali ao lado do Donald Trump. Então, como se comporta o mercado de uma maneira isonômica, de uma maneira equitativa? Não existe como. Essa muitas vezes é a bronca das pessoas em relação às decisões do Federal Reserve, que lá são poucas pessoas decidindo sobre bilhões, trilhões. O que leva à suspeita da questão da impessoalidade. Algumas pessoas detêm a informação com um tempo hábil a outras pessoas usarem da informação para ganhar dinheiro. Não é verdade? Assistam lá Billions, para você ter uma ideia. O seriado aqui que tem, né, na TV. Assistam Billions, para você ver como que funcionam os bastidores desse pessoal que mexe com ações. Então você vai ver o envolvimento do governo, assim por diante. Então, quer dizer, agora essa questão, o Donald Trump chuta a canela do Federal Reserve,
e comete o que ele considera ser uma coisa errada, como atitude lá do Federal Reserve, porque é uma concentração de poder muito grande, uma concentração de informação muito grande. Isso mexe com a economia global, não mexe com uma situação isolada, mexe com a economia global. São dezenas de trilhões de dólares que são afetados. Agora, isso pode ficar na mão de uma pessoa? Na mão de uma pessoa, quer dizer, todo o comércio internacional pode ficar sujeito aos mandos e desmandos de uma pessoa? É claro que não pode. Né? Então existe, inclusive o tribunal diz que não cabe uma reparação personalizada. O que é uma reparação personalizada? É assim, vamos reparar os danos dos autores, os 5 autores, inclusive a vinícola, né? Vamos reparar, não. Não se trata de reparar os danos dos autores. É uma repercussão geral. Afeta a todos, porque prejudicou a todos. Então não tem necessidade de cada um que se julgou prejudicado entrar com uma ação. Não, tem repercussão geral. É isso que está acontecendo. Agora, o que o Donald Trump pode fazer? Ele pode recorrer? Pode. Pode recorrer. É o que ele vai fazer? Provavelmente. Ele pode usar as sessões, a sessão ou as sessões que permaneceram ainda, que não foram mexidas? Pode. Agora, essa questão de ameaça de a segurança nacional, ele vai ter que explicar muito bem, porque, no meu ponto de vista, o que está ameaçando a segurança nacional dos Estados Unidos são as tarifas. Porque, obviamente, é um remédio errado para uma doença errada. Simples. O problema dos Estados Unidos não é esse. Não são os imigrantes, não é o déficit da balança comercial. O problema não é esse. Então, mesmo que fosse esse o problema, está sendo feito de forma errada. Quer dizer, está sendo aplicado o remédio errado. Sem consultar exatamente os especialistas, as pessoas que teriam que ser consultadas, né, para saber, através de um debate, quais são as implicações. Mas não, usa o poder da caneta de uma forma equivocada e estabelece uma guerra comercial que afeta toda uma população. Né? E agora o judiciário americano tem essa incumbência. Tá? Na formação lá do judiciário, a gente percebe que a maioria do Supremo, 6 são indicações de republicanos, né? do Bush, do Trump, né? E 3 são indicações do Barack Obama, 2 do Barack Obama e 1 do Biden. Então, na formação da Suprema Corte, existe mais republicano do que democrata. Porém, essas pessoas entendem também, se existe alguma influência política, elas também, na contrapartida, entendem o grande mal que essas tarifas estão criando para os Estados Unidos e para o mundo. Então, independente da interpretação, da subsunção do caso à lei, independente disso, existe, como eu digo sempre, o fator humano. Daí no fator humano você vai dizer, mas politicamente a Suprema Corte é mais republicana. Porém, a Suprema Corte também tem capacidade de entender que isso não está sendo bom para o país. Então, os próximos movimentos vão ser nesse sentido. Daí você vai dizer, mas daí então vai passar para quem essa prerrogativa? Para o Congresso, tudo bem, o Congresso. Bem, o Congresso é republicano, mas a votação da lei agora, da lei fiscal, dos tributos agora, que foi votada semana passada, passou por um voto só. Sendo que a maioria é republicana, mas passou por um voto só. Né? E talvez não passe no Senado. Então o Donald Trump está com a vida complicada. Porque ele está perdendo o apoio daquele staff dele, daqueles bilionários, aqueles trilionários lá, que estão ao lado dele, está perdendo o apoio, fez inimigo de tudo quanto é lado, de todos os cantos, de todos os países. Então, a possibilidade, eu volto a dizer, a possibilidade de afastamento por incapacidade mental, para mim é evidente. Agora, quem que vai fazer isso? O próprio gabinete, o próprio partido. Porque a insegurança jurídica, eu ouvi de um chinês dizendo o seguinte, ele disse assim, o pior de tudo é a insegurança jurídica. Porque ninguém sabe mais o que faz. Lá teve uma comerciante
estadunidense que ela fez a importação. Quando chegou no porto nos Estados Unidos, os utensílios domésticos, que é o que ela vende, estava com 145%. Ela, sem saída, pagou os 145%. No dia seguinte baixou para 30%. Deu que era para ser pago $2.000, os 30%, ela pagou $6.000 de tarifa. Então, qual é a segurança? A pessoa pensa assim, eu estou comprando agora a 30, mas quando chegar aqui no porto pode estar 50. E qual é a outra insegurança? Eu estou comprando a 30, mas amanhã depois pode estar 0. Então não é melhor esperar um pouquinho? Daí nessa de esperar um pouquinho, quem são os beneficiados? Os grandes e os que têm bala na agulha, ou seja, uma minoria. A maioria do comerciante e da população não tem poupança, não tem caixa para aguentar 30 dias parado. E é o que está acontecendo. Desabastecimento, os portos parados, e aí o que faz? Concentração de renda. Mais uma vez, concentração de renda. Porque até decidir isso aí, 30, 60 dias, até decidir isso aí tudo, o pequeno comerciante já quebrou. O pequeno comerciante já quebrou. E aí, como é que fica a situação dessas? Eu acredito até que o judiciário tinha que fazer o governo americano devolver essas tarifas. Tá? Tem um efeito retroativo aí devolvendo. Não só estabelecer ilegalidade daqui para frente, mas devolver para essas pessoas que pagaram essas tarifas aí. O caso é grave? É gravíssimo. É gravíssimo. Gravíssimo. Porque quebra toda uma sequência que o Donald Trump, de forma insana, criou na cabeça dele. Né? Porque ele acreditou que tudo que ele planejou daria certo, que ele não combinou com o adversário, né? Tudo que ele planejou daria certo, ia encaixar aqui, ia superar o judiciário, ia superar ali as votações, tudo ia correr normalmente, não ia ter retaliação, não tem nada, porque acreditou no poder do comércio americano, mas não é assim. A China já falou recentemente que, há um tempo atrás, os Estados Unidos representavam 18% da exportação da China. Mas caiu agora, em questão de 2, 3 anos, caiu para 14%. Compreende? Então, é isso que falta na avaliação. É isso que falta na avaliação. A capacidade de reação, por exemplo, do governo chinês está colocando lá juros mais baixos, está incentivando, está abrindo obras públicas para iniciativa privada, já chamou lá os CEOs das grandes empresas chinesas para participar. Então é isso. É pensamento equivocado, em cima de desconhecimento, em cima de burrice, em cima de arrogância, falta de humildade. O que vai dar certo? Nada pode dar certo. Então esse parecer agora, ele é mais um elemento que coloca em risco a permanência do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Você pode ter certeza absoluta. Porque desmorona tudo, abala tudo. Certo? E alguém vai dizer assim, nós precisamos tomar uma providência. Tá? Porque agora a dor maior, o problema maior está sendo a insegurança jurídica. Né? Por enquanto era só uma questão econômica, mas agora a insegurança jurídica. E isso abala a democracia, abala todos os setores do país. Não pode ficar assim. Alguém vai ter que tomar uma providência mais contundente. Certo? Vai ter que o que seria melhor? Não sei. Talvez o Donald Trump renunciar. Talvez seja o melhor caminho. Mas ele vai renunciar? Me parece que não. Me parece que não. Então alguém vai ter que tomar uma providência urgente, porque aquilo que era para ser uma aterrissagem forçada, né, com uma sobrevivência de 50%, diante dessa lambança toda, o acidente aéreo, né, que eu sempre digo que piloto e copiloto estão se socando dentro da cabine enquanto o avião está indo contra uma montanha. Né? Então é isso que está sendo pior. É isso que está sendo pior. Porque declínio americano, declínio estadunidense, isso é claro e óbvio. Não tem como fugir. Mas espera aí, desastre completo. Né? Uma coisa é você cair de rico para pobre, outra coisa é você cair de rico para mendigo. E é o que pode acontecer com os Estados Unidos, tá bem? Pessoal, lembrando que se você se inscrever, se tornar membro e ajudar a compartilhar, nós temos aí próximos do 20 mil, e 20 mil inscritos a gente faz uma live. A cada 10 mil a gente faz uma live. Então, compartilhe, comente com amigos, né, para que eles se inscrevam no canal
e se tudo está caminhando aí para nós fazermos nossa live aí no final do mês. Tá bem? Sempre digo, faça qualquer coisa, só não fique parado. Grande abraço.